Professor Sérgio Gabriel na área, no meu curso, no seu curso, no nosso curso. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aos comentários, né? A correção da nossa prova de analista da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Pessoal, primeiro, nós professores do meu curso, a gente se reuniu, debateu a prova, comparamos matérias. E assim, em relação ao direito civil, o que nós podemos falar é que o grau de dificuldade ele foi de médio para difícil. A gente não viu nenhuma questão comprometida a ponto de nós falarmos em eventual recurso da questão. A gente teve predominantemente questões com base em dispositivos legais. Eu me lembro que a gente teve uma questão em que parte dela a gente usa a jurisprudência para justificar e uma única questão que a resposta dela se dá exclusivamente na jurisprudência, né, que é aquela relativa aos alimentos avoengos. Então, assim, de certa forma, a prova exigiu da gente muito mais um conhecimento de lei. Então, é claro que, com isso, quando se trata de conhecimento de lei, o grau de dificuldade acaba sendo de médio para alto, porque, em alguns casos, trata-se de dispositivo mais objetivo, dispositivo mais direto, como, por exemplo, quando a gente fala da questão de consumidor, porque se referia lá à figura de consumidor equiparado. Agora, outras exigiam conhecimento aprofundado da lei em relação a institutos, detalhes, como é o caso, por exemplo, da diferença no negócio jurídico entre negócio jurídico nulo, que no caso era simulação, ou anulável, que são os casos de vício do negócio jurídico. Então, você tinha que lembrar todas as hipóteses de vício para verificar entre as alternativas possíveis o que não era visto. Então, isso demanda, de certa forma, um conhecimento elevado da nossa parte em relação à questão legal, o que acaba trazendo algum grau de dificuldade um pouco maior. Mas vamos passar para a análise das questões, pessoal, para a gente ver praticamente como tudo isso se dá, em que medida a gente foi bem ou a gente não foi bem. Então, olha lá, pessoal, vamos começar exatamente pela questão de número 62. Eu vou ampliar a tela aí exatamente para que fique fácil vocês fazerem o acompanhamento da leitura pela tela. Então, olha lá, ó, Suzana possui como seu um imóvel urbano há 11 anos, sem interrupção nem oposição, fixando ali sua moradia habitual. A partir disso, ela procurou se informar sobre a possibilidade de usucapir o bem, mas recebeu orientação de que não seria possível, pois o lapso temporal ainda não estaria preenchido e a área total do imóvel seria inferior ao módulo estabelecido na lei municipal. Assim, ela procurou a Defensoria Pública para verificar se as informações recebidas estavam corretas ou não. Com base na legislação pertinente e na jurisprudência dos tribunais superiores, Suzana deve ser corretamente orientada. Antes da gente passar para a análise das respostas, então já é uma questão que ela está exigindo da sua parte, além do conhecimento legal, porque ela está se referindo ao prazo, porque, veja, tem duas variáveis no enunciado que você tinha que observar. Uma era o preenchimento do prazo para uso capião. E aí é claro que nós estamos falando de uso capião extraordinária. Ele está citando o prazo dela de 11 anos. Você ia lembrar que, na regra geral, o prazo da uso capião extraordinária ele é de 15 anos, então você poderia pensar, não houve o preenchimento do lapso temporal. Mas espera aí, toma cuidado, pessoal. Porque lá no parágrafo único do artigo 1238, quando ele trata da usucapião extraordinária, ele fala se já houver uso do imóvel para residência ou para a prática de atividade, esse tempo é reduzido para 10 anos. Como enunciado fala que ela encontra-se há 11 e que ela já está residindo, a primeira variante do enunciado ela foi preenchida, ou seja, a do lapso temporal, não na regra geral dos 15 anos, mas na regra geral do uso, que aí acaba sendo reduzido lá no parágrafo único do 1238 para 10 anos. Então, a primeira variante está resolvida. Agora, tem uma segunda variante que a gente verifica aí, que é o fato do enunciado trazer a informação que o imóvel ele não respeita
a metragem mínima exigida pelo módulo na lei municipal. Então, isso seria ou não um fator impeditivo? Essa segunda parte, pessoal, essa variante, não dá para a gente analisar com base na lei, porque a prova ela não cobraria a legislação municipal, ela cobraria a legislação geral. Agora, de qualquer forma, nós temos tema repetitivo em relação, por isso que o enunciado já fala da jurisprudência dos tribunais superiores. A gente já tem o tema repetitivo número 985, que vai dizer que a questão que envolve a metragem mínima exigida pelo município não pode ser óbice à efetivação da usucapião extraordinária. Então, as duas variantes apresentadas aí, elas têm que ser afastadas. A primeira do prazo, porque embora não se atinja o tempo regular dos 15 anos, atinge o tempo reduzido, que é o do parágrafo único, de 10 anos, e segundo o tema repetitivo número 985, não pode ser óbice à legislação municipal. Dessa forma, pessoal, a gente teria como alternativa correta a alternativa A. Olha lá, ó. O lapso temporal foi devidamente preenchido, no caso dos 10 anos, que é o período reduzido, e o fato de a área usucapienda ser inferior ao módulo municipal não constitui óbice ao reconhecimento da usucapião. Exatamente, pessoal, o que diz o tema repetitivo número 985, tá bom? Vamos para a próxima questão. Eu não vou analisar aqui alternativa por alternativa, pessoal, até para a gente administrar o nosso tempo aqui na análise de todas as questões, tá bom? Vamos para 63? Deixa eu ampliar a tela, pessoal. Olha lá, ó. Considere as seguintes assertivas sobre as pessoas jurídicas no Código Civil. Bom, eu fiquei até feliz quando eu li essa questão, porque eu trabalhei a pessoa jurídica lá no Imersão e no Detona eu trabalhei a desconsideração da personalidade jurídica, que é outro ponto que acaba sendo tratado aqui, né? Então, fiquei muito feliz porque era uma questão que quem se ateve aí às nossas atividades de revisão acabou de alguma forma sendo beneficiado, né? Então, vamos à análise dessa questão, pessoal? Então, olha lá, ó, considere as seguintes assertivas. A primeira, não constitui desvio de finalidade a mera expansão da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Realmente, pessoal, essa assertiva, ela está correta. O simples fato da empresa ela praticar uma atividade além daquela que está descrita no seu objeto social não configura o desvio de finalidade do artigo 50, parágrafo 1º. Só que isso vem de forma expressa no parágrafo 5º do artigo 50. Então, por isso que essa alternativa A, ela estava correta, tá? Vamos à análise da alternativa 2. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público interno. Não, pessoal. A gente também trabalhou o rol das pessoas jurídicas e trabalhamos o artigo 44. Os partidos políticos, eles constam do artigo 44 como pessoas jurídicas de direito privado. Então, a afirmativa 2, ela está errada. Vamos para a 3, pessoal. Aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos de personalidade. Quando a gente trabalhou nas características da pessoa jurídica, lá na nossa aula de imersão, a gente trabalhou o artigo 52, que diz exatamente que se estende às pessoas jurídicas. A gente chegou até a trabalhar individualmente cada um dos direitos de personalidade que eram cabíveis, já que o artigo 52 fala no que couber. Então, tanto a afirmativa 1 quanto 3 estão corretas. A 2 está errada e a quarta, as autarquias são pessoas jurídicas de direito privado. Também está errada. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público. Dessa forma, a alternativa correta era a D de dado. Tá bom? Vamos para a próxima questão, pessoal? Vamos para a 64? Vamos ampliar a tela. De acordo com o Código Civil, é nulo o negócio jurídico decorrente de... Eu até falei para vocês, pessoal, eu cantei essa bola no Detona. Eu falei assim, algo que é muito cobrado pela nossa banca é a diferença de anulabilidade para nulidade.
E aí é claro que eu falei para vocês, alguma coisa a gente vai precisar decorar. Decorar as hipóteses de nulidade não dá, porque inclusive a gente não tem hipótese de nulidade apenas no Código Civil. Agora, quando a gente fala de anulabilidade, o rol de hipóteses de anulabilidade vem descrita no artigo 171. Então, se a gente pega e aí olha pelas alternativas, né? Então, quando eu falo aí de erro, dolo, fraude contra credores e lesão, são todas hipóteses contidas no artigo 171. Então, a gente está diante de hipótese de anulabilidade. Só que o nosso enunciado pediu apenas as hipóteses de nulidade. Então, de forma que a única hipótese de nulidade que a gente tinha era a alternativa B, quando ele se refere aí à simulação. E a simulação vem exatamente prevista como hipótese de nulidade no artigo 167 do Código Civil. Tá bom? Vamos para a próxima, pessoal. Questão número 65. Vamos ampliar aí? Então, olha lá, ó. É a questão que eu falei para vocês do CDC, né? O Código de Defesa do Consumidor estabelece diversas regras em relação à responsabilidade pelo fato do produto e de acordo com as quais. Então, é claro, pessoal, que quando a gente olha no enunciado, ele está falando apenas genericamente de responsabilidade pelo fato do produto. Então, a gente precisaria analisar as alternativas aí para entender exatamente o que vai ser cobrado. Então, olha lá, a alternativa A fala: a responsabilidade do importador do produto deve ser apurada mediante verificação de culpa. Pessoal, ó, o enunciado fala de responsabilidade pelo fato do produto. Responsabilidade pelo fato do produto está no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. E ele vai dizer quem pode ser responsabilizado. Então veja que ele vai colocar todo mundo que está na cadeia produtiva, inclusive o importador, exceto o comerciante, porque no artigo seguinte, que é o 13, vai dizer que o comerciante só responde nas hipóteses de substituição, ou seja, quando não puder ser identificado quem é o fabricante daquele determinado produto. Então, analisando a previsão legal aí, ó, a fala: a responsabilidade do importador do produto deve ser apurada mediante verificação de culpa. Não. O artigo 12 fala independentemente de culpa. A B: o produto é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Não, né, pessoal? A comparação não é de qualidade, é em relação ao vício que gere dano. A C: o fabricante do produto será responsabilizado mesmo que prove a culpa exclusiva de terceiro, não é o contrário. Se provar culpa exclusiva de terceiro, eu estou diante de uma excludente de responsabilidade. A D: o comerciante será responsabilizado independentemente de identificação do produto. Não, pessoal, como eu falei para vocês, é o contrário. O 13 exclui o comerciante da responsabilidade direta. Então, a dele não é solidária como a de todo mundo que está na cadeia de produto. Ela é apenas subsidiária nas hipóteses de produtos que não possam ser identificados. Então, a correta era mesmo a E, pessoal. Ele fala: equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Então, é o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor que cria a figura do consumidor equiparado, também chamado de consumidor stand-by. Mas aqui tratava-se mesmo da mera aplicação da legislação, era o artigo 17, era E, em função do que prevê o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Vamos para a próxima, pessoal, a 66. No âmbito da regularização fundial urbana, a famosa REURB, né, pessoal? Que trata da regularização fundiária urbana e rural. É a previsão expressa, né, da Lei 13.465 de 2017. Na verdade, aqui também era texto de lei, né? Então, ele está colocando nas alternativas qual é a hipótese que a gente tinha como concreta de regularização fundiária urbana, né? E aí, a gente já começa, né, logo pela alternativa A, ele coloca lá, ó: poderão ser empregados
sem prejuízo de outros, os institutos jurídicos da doação, compra e venda, concessão de direito real de uso e concessão especial para fins de moradia, pessoal. Então, na verdade, isso era um intervalo. Quando você pega lá o artigo 15 da REURB, quando você vai lá do inciso 12 ao 15, você vai ter exatamente as hipóteses que estão aí na alternativa A. Então, era o caso típico de aplicação de lei. A gente não fugiria nenhum milímetro aí em relação à aplicação de lei, de forma que todas as outras alternativas, elas acabam estando, em razão da correção da alternativa A, elas estão prejudicadas, tá bom? Vamos para a próxima, pessoal, a 67. Deixa eu ampliar a tela. Lucas, de 16 anos, foi vítima de bullying dentro de sua escola, praticado por outro estudante, que também tem 16 anos de idade. Para fins de reparação de danos, a natureza jurídica da responsabilidade civil dos pais do adolescente agressor e da escola é. Então, a questão aí é de nós analisarmos, primeiro, se a responsabilidade ela é objetiva e subjetiva, e levar em consideração que tem duas partes aí que podem ser responsabilizadas. De um lado, considerando que o ato foi praticado, o ato de agressão, né, do bullying, foi praticado por um menor de idade, a responsabilidade do menor. O menor, ele não responde. Então, a responsabilidade é transferida aos pais. É a chamada a responsabilidade in custodiando, não é isso? E o segundo aspecto diz respeito à questão da escola. A escola responde ou não responde? Ou, se responde, se é o mesmo tipo de responsabilidade ou não. Então, não era uma questão simples, era uma questão complexa. E os dois respondem, pessoal, não há a menor dúvida, porque houve a agressão por parte do colega de escola, logo, os pais são responsáveis pelo ato desse menor. E a escola está lá na custódia da criança, a escola, consequentemente, ela é responsável. Então, essa primeira parte, ela vem descrita no artigo 932. Lembra que toda vez que você falar em responsabilidade de ambos no Código Civil, nós vamos falar da aplicação do artigo 932. E aí, o inciso primeiro, ele vai tratar da responsabilidade dos pais, e o inciso quarto vai tratar da responsabilidade da escola. Então, essa é a primeira parte, quem responde. A segunda parte responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, ou subjetivamente. Lembra que quando a gente discutiu responsabilidade civil, a gente discutiu que, para se tratar de hipótese de responsabilidade objetiva, tem que haver a previsão expressa de lei dizendo que o ofensor responde independentemente de culpa. Aqui, na verdade, são os ofensores, né? Lá a hipótese do inciso primeiro e do inciso quarto. E o artigo 933, pessoal, que é o seguinte, né? Quando a gente viu a quem imputar a responsabilidade, a gente estava no artigo 932. E o inciso, o artigo 933, ele fala que, em algumas hipóteses do 932, inclusive as que nós elencamos aí, a responsabilidade independe de culpa. Então, se independe de culpa, ela é uma responsabilidade objetiva. Então, observe lá. A alternativa A estaria correta nesse caso, justamente porque ela se refere à responsabilidade objetiva, que é o artigo 933 do Código Civil, e ao mesmo tempo ela diz que é a responsabilidade objetiva para ambos. Então, ambos, de um lado, os pais do menor, que vem previsto no 932, inciso 1º, e a responsabilidade da escola, que vem previsto no 932, inciso 4º. Tá bom? Bom, vamos lá para a próxima, pessoal. Deixa eu ampliar aqui a tela. Essa eu já até cantei a bola, né? Eu falei para vocês que isso era decisão jurisprudencial. E que também não vai demorar, pessoal, em uma
próxima oportunidade de alteração legislativa, de que isso venha a ser regularizado, porque o STJ já pacificou o tema sobre os alimentos avoengos, né, os alimentos dos avós, através de súmula, porque eram muitos os casos que subiam até o STJ. E aí, como houve a pacificação do entendimento, o STJ entendeu por bem frear em definitivo essa discussão, sumulando essa questão. Então, vamos analisar a questão em si, pessoal. A fala, não obedecem ao binômio necessidade-possibilidade, à semelhança da obrigação para os genitores. Olha, pessoal, o legislador, ainda que ele venha disciplinar de forma complementar a responsabilidade, aqui no caso dos avós, ele não faria de forma diferente do critério já utilizado para a fixação da pensão alimentícia em qualquer situação, não apenas no caso de genitores. Então, o binômio necessidade-possibilidade, ele é o parâmetro para fixação de pensão alimentícia, claro. Ele é de caráter subjetivo, porque ele é aplicado caso a caso, mas ele é um parâmetro fixado pela própria legislação. Então, não muda independentemente de quem vai concorrer com o cumprimento da obrigação alimentar. O critério continua sendo o mesmo. Então, era até que relativamente óbvio, né? E aí dava para a gente descartar a alternativa A. A B independe de comprovação de impossibilidade total ou parcial dos pais em suprir as necessidades dos alimentandos. Outra alternativa que implica lógica, pessoal, porque olha uma coisa: se não foi esgotada a possibilidade de demonstração de que os pais não podem cumprir a obrigação, para que de forma complementar eu discuta a possibilidade de estender essa responsabilidade aos avós, então não faz nenhum sentido eu discutir a responsabilidade dos avós se ainda existe a possibilidade dos pais cumprirem a obrigação, tá? Então joga fora a alternativa B de bola também. Tem natureza complementar, eu tô na C, tá, pessoal? Tem natureza complementar e subsidiária. Olha aqui, só essa primeira parte já faz sentido. Complementar. Não deu para responsabilizar os genitores, na ordem sequencial viriam os avós. Agora, eu vou nos avós antes de ir aos genitores? Não. Então não é solidária, ela é subsidiária, é depois. É a crítica que nós fizemos em relação à alternativa anterior, tá, pessoal? Então, continua lá. Então, tem natureza complementar e subsidiária a responsabilidade dos genitores dos alimentandos. Então, agora sim que a gente leu a alternativa completa, a gente vê que ela está totalmente correta. Ela é complementar, ou seja, só vai se os pais não puderem responder. Ela é subsidiária, porque primeiro eu tive que ir aos pais. Esgotei a possibilidade dos pais arcarem. Não pode. Agora sim, subsidiariamente, eu vou aos avós. E aí o STJ acabou pacificando o entendimento lá na súmula 596. Então, a alternativa C, ela é a alternativa correta, tá? A D de dado fala, tem natureza complementar e solidária. Não, também é a crítica que a gente tinha feito anteriormente. Ela não é solidária porque eu colocaria os pais, os avós no mesmo momento que os pais. Aí, se é solidária, independe de cobrar de um ou cobrar de outro. Mas não, o STJ entendeu que só depois da tentativa de responsabilização dos pais para o cumprimento da obrigação é que é possível se imputar a obrigação aos avós. E aí, ela diz, não podem ser fixados em caso de impossibilidade parcial dos pais em suprir as necessidades dos alimentandos. Ora, pessoal, se ela é complementar, pode ser parcial, não tem problema nenhum. Se o valor da fixação é 1, os pais não têm condições de arcar com o valor integral, eu posso parcialmente imputar a responsabilidade aos avós, já que o STJ, na súmula 596, acabou estabelecendo o critério da complementariedade. Então, sim, é plenamente possível, tá bom? Vamos para a questão de número 69, pessoal. Vamos ampliar a tela. João é casado com Jéssica
no regime da comunhão parcial de bens. Na constância da união, adquiriram um único imóvel que serve para a residência do casal. Contudo, João deve pensão alimentícia ao seu filho Jonas, que promoveu cumprimento de sentença sob o rito da penhora. Jonas é fruto de outro relacionamento de João. Nessa hipótese, o bem é penhorável. Então, a gente vai discutir aqui a possibilidade de penhora de bem. Pessoal, questão muito parecida com essa já foi cobrado pela nossa banca por 2 vezes. Só que das outras vezes, eles colocavam a pergunta no sentido da lei processual, ou seja, da aplicação do artigo 843 do Código de Processo Civil, porque o 843 ele vai falar das hipóteses em que o bem ele é de propriedade em comum de mais de uma pessoa, e aí a penhora tem que recair sobre a cota do devedor, então não integralmente. Aqui considerando que eles são casados sob o regime da comunhão parcial de bens e que eles adquiriram o imóvel na constância do casamento, pela regra da meação, o João tem apenas metade do imóvel. A outra metade, eventualmente, pertence a Jéssica. E aí, consequentemente, pela regra processual civil, só o quinhão do João, lá de acordo com o artigo 843 do CPC, é que poderia ser atingido. Mas aqui, eu entendi que a pergunta está sendo colocada no sentido do direito material. Embora a gente não precisava dar o dispositivo lá, a gente precisava apenas identificar a alternativa. Então veja que se você lembrasse do 843 do CPC, já com a regra processual era possível você responder isso. Mas no direito material também é possível, pessoal. Então vamos olhar lá exatamente com base nas hipóteses previstas na alternativa. A lei da impenhorabilidade do bem de família, a lei 8.009 de 90, ela vai trazer as hipóteses, pessoal. Então, olha lá, ó, a alternativa A vai dizer, resguardando-se o direito à meação e à herança da esposa, que não é o que está sendo discutido na questão, pessoal. Já dava para jogar fora a alternativa A. A B, resguardando-se o direito à herança da esposa. Não é o que está sendo discutido na questão, joga fora. Alternativa C, sem reserva de eventuais direitos da esposa que não são oponíveis em relação à dívida alimentar. Não, pessoal, não existe aí a questão da oposição ou não da proteção do bem de acordo com a natureza da dívida. É para qualquer natureza de dívida, tanto que é regido por lei especial. Daí porque eu até analisei que não era o caso de aplicação do CPC aí. Então, é claro que nesse caso, sobrou a alternativa E, não é, pessoal? Ah, perdão, a D também fala lá, ó, sem reserva de eventuais direitos da esposa, pois a dívida foi contraída pela entidade familiar. Não, aí é uma questão de lógica, né? A questão deixa claro que a dívida é do João porque o filho é só do João, não tem nenhuma relação com a Jéssica. A alternativa E é a correta, resguardando-se o direito de meação da esposa, que está lá exatamente no artigo 3º, inciso 3º da Lei 8.009 de 90. Tá bom? Vamos para a última questão, pessoal. Ufa, ó o tempo aqui, ó. Última questão, pessoal. Ana, aos 18 anos, foi diagnosticada com autismo de grau moderado desde criança. A jovem reside com os pais e com os irmãos que lhe prestam apoio. Em perícia médica, o laudo concluiu que Ana, apesar de algumas limitações, se medicada adequadamente, consegue exercer os atos da vida civil. A jovem conta com a assistência da família para auxílio na administração da medicação e nas decisões do dia a dia. Nessa situação, o instituto jurídico que melhor se amolda ao caso na verdade, pessoal, nós estamos falando da famosa decisão apoiada, né? Ela pode, desde que ela tenha o apoio, né? Tanto para a administração da medicação quanto para a prática dos atos. Então, trata-se da alteração que o Código Civil sofreu para a inclusão do capítulo da decisão apoiada. E aí, pessoal, quando a gente vai lá no artigo 1783-A, principalmente em relação ao parágrafo 4º,
a gente vai ver que a hipótese que é texto expresso de lei é a alternativa D de dado, porque ela fala a tomada de decisão apoiada que terá validade e efeitos sobre terceiro sem restrições, desde que esteja inserida nos limites do apoio acordado. Tá certo, pessoal? Então, vejam que as questões, elas não eram simples, não tinha questão que a gente possa dizer grau de dificuldade fácil. Teria para você se você falar, olha, eu estudei amplamente esse instituto e eu não tive dificuldade. Mas vocês observaram que tem uma amplitude da legislação, inclusive de lei especial, e aí a gente teve essas duas hipóteses que, inclusive, nos exigiu conhecimento até das decisões dos tribunais superiores, tanto em súmula como em tema repetitivo. Tá certo, pessoal? Mais uma vez, quero agradecer a atenção de todos vocês e estou aqui com um coração confiante de que vocês foram bem na prova. Tá bom? Obrigada.